os reis, os sacerdotes e os profetas. Quando nós vamos para o livro do profeta Joel, Deus levanta o profeta Joel, no capítulo de número 2, versículo 28, como uma voz profética. Ele diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Quando nós vamos para o evangelho escrito por Lucas, olha para mim, vou ser rapidinho, mas olha para mim. Quando nós vamos para o evangelho escrito por Lucas, o capítulo de número 24, nós vemos que após a morte de Jesus e a sua ressurreição, Jesus passa um período de 40 dias com os seus discípulos. E dentro desses períodos de 40 dias, Jesus está dando algumas instruções aos seus discípulos concernente ao reino de Deus. E eles olham para os discípulos sentados com eles no Monte das Oliveiras, e ele disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Observe-se que Jesus, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos. Qual era a ordem? Para eles permanecer na cidade de Jerusalém. Depois Jesus faz uma promessa aos seus discípulos, promessa essa que ele iria revestir eles de poder. Quando nós vamos para o livro do Atos, capítulo 1, o versículo de número 8, Lucas, ele é peculiar em falar, aonde ele diz as próprias palavras de Cristo, ele está narrando. Aleluia, glória a Deus. Para eles ficar em Jerusalém, e ser-lhe minha testemunha em Jerusalém, em Samaria e depois até os confins da terra. Observe-se: mas recebereis o poder do meu Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Depois ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Observa que depois de Jesus ser assunto aos céus, os discípulos vão retornar para onde? Para Jerusalém. Só que quando os discípulos chegam em Jerusalém, eles se reúnem em um cenáculo. O cenáculo, um lugar de oração. Sabe o que me chama a atenção no texto? Que quando eles chegaram em Jerusalém, que eles se reuniram no cenáculo, eles não ficaram parados, não ficaram sentados, um olhando para a cara do outro, não. Se nós olharmos o versículo de número 14, o texto diz, o versículo 14 do capítulo 1, diz que todos eles perseveravam em oração. Observe-se, querido, Jesus fez o quê? Uma ordem ao discípulo, deu ordem e depois fez a promessa. A ordem foi: fique em Jerusalém, até que do alto seja o quê? Revestido de poder. Só que diante da promessa que Cristo fez, os discípulos não ficaram sentados, não ficaram parados de braços cruzados, olhando para um cara do outro, não. Sabe o que eles fizeram? Eles chegaram no cenáculo, eles travaram o joelho e disseram: eu imagino que a oração do discípulo foi essa: Pai, o Senhor nos fez uma promessa, e aqui nós estamos em Jerusalém, buscando aquele que fez a promessa. Glória a Deus, aleluia. Olha, queridos, uma coisa é Cristo fazer a promessa, e outra coisa é nós ficar sentado, parado, com o braço cruzado, olhando para a cara um do outro. Nós precisamos tomar uma atitude. A primeira atitude que os discípulos tomaram foi buscar a Deus em oração. Aleluia. Aí tem uma geração, irmãos, que infelizmente eles ficam olhando um para a cara do outro e dizendo que ele tem promessa e não morre. Isso é mentira de Satanás. Só não morre se você obedecer o dono da promessa. Verdade, aleluia, glória a Deus. Fique em Jerusalém. É verdade.
Verdade. Só que o revestimento de poder, Faça crer, viu? eles tinham o quê? Ele tinha uma finalidade. O revestimento de poder era para quê? Para os discípulos testemunhar. Deus não concedeu, não revestiu os seus discípulos de poder para eles ficar sentados ou quem sabe olhando um para a cara do outro e dizendo: vamos ver quem prega mais, vamos ver quem canta mais. Não, não. O revestimento de poder, a autoridade do céu, aqui tinha uma finalidade. Qual era a finalidade? Era testemunhar. Deus vai conceder ferramenta específica para a igreja. Aleluia, Deus! Mas também Deus vai também dar responsabilidade. E outra, quanto mais é dado, mais é o quê? Cobrado. Jesus não te concedeu o Espírito de Deus para você ficar parado. Glória a Deus. Enquanto Satanás tem tragado, ceifado almas e tem levado para o inferno. A finalidade do Espírito de Deus é para você levantar a cabeça, sacudir a poeira, entrar em becos e balada, dentro dos postigos e resgatar aqueles que estão perdidos nas mãos de Satanás. É verdade. Foi para essa finalidade. Aleluia. O Espírito de Deus, queridos, não é para nós andar em tapete vermelho querendo ser estrela. Não, o Espírito de Deus é para nós ir e testemunhar. Glória a Deus! Aí a pergunta é essa. A pergunta é essa. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos entregou? Glória a Deus! Aleluia, Deus! Entendemos uma coisa, queridos, olhem para mim. Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que Ele entregou em nossa mão. Aleluia, eu creio. O problema da nossa geração é uma geração de estrela, irmãos, que não querem mais imitar os nossos pais na fé. Glória a Deus! Não querem mais passar perseguição, luta em prol do testemunho de Cristo. Não, não. Aleluia, Jesus! Mas Deus ainda conta nesses últimos dias com homens e mulheres valentes que não fiquem parados em meio ao sistema, mas que se levanta e toma a posição e vai pregar o Evangelho de Cristo. É verdade! Cadê aqueles que ainda têm coragem de se levantar? Cadê aqueles? Levante a mão e adore o nome do Senhor. Glória a Deus. Não ficaram parados. Aleluia. Mas observe outro detalhe. O apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 5, Paulo diz que após a morte e a ressurreição de Jesus, ele é visto por quem? Por Pedro, depois pelos 12 e depois com números de quase 500. Mas olha, irmãos, no dia do cumprimento da promessa, no dia que Deus desceu o Espírito de Deus sobre os apóstolos, tinha um número apenas de 120. E cadê aqueles 380? Já não foram encontrados. Por quê? Porque eles não tiveram perseverança. Tem muitas pessoas que estão parando no meio da caminhada. Pessoas que têm chamado de Deus, que Deus chamou com um propósito específico, mas não têm parado e esperado a promessa de Deus. Glória a Deus! Porque, irmão, só alcança a promessa quem tem um propósito. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Alcançar a promessa não é para todos. Eles retornam, só que o número diminuiu. Mas os 120 estavam o quê? Perseverando. Glória a Deus! Porque eles tinham o quê? A convicção daqueles que fez a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Diminuiu, mas os 120 estão lá de joelhos no chão. Graças a Deus.
eles tinham certeza do revestimento que iriam Aleluia. receber. Glória a Deus. 40 dias Cristo dando as instruções. Glória a Deus. 10 dias após ele ser assunto aos céus, eles estavam reunidos. O texto diz que eles estavam o quê? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, todos em o mesmo lugar. Queridos, eles estavam reunidos como nós estamos aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Todos em o mesmo lugar e o mesmo propósito. Observa-se aqui, os 120 eles estavam reunidos no mesmo lugar e eles estavam com o mesmo propósito. Agora, isso não quer dizer que muitas vezes nem todos que estão reunidos eles estão com o mesmo propósito de adorar. Aí a pergunta é essa, ó. Ei, e esses que não estão com o mesmo propósito, depois eles ficam murmurando e reclamando, dizendo: você viu o vocal das irmãs que cantaram? Erraram isso aqui, vocês viram o pregador? Ele ouve assim que ele vai citar. Sabe por quê? Porque não está no mesmo propósito. Quem está no mesmo propósito, ele não fica olhando para o paletó de ninguém, ele não olha para o vestido da irmã. Sabe por quê? Quem está no mesmo propósito, ele diz assim: eu vim adorar, eu vim adorar. Cadê aqueles que vão adorar? Cadê aqueles que vão adorar? Levante a mão e adora a mão do Senhor. Eu vou te dar 30 segundos para você prestar o teu culto de adoração a Deus. Tem que estar reunido no mesmo propósito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Tem muitos que estão reunidos, mas não estão com o mesmo propósito. Só quem entende o chamado ele vem para adorar com o mesmo propósito. Cumprimos-se o dia de Pentecostes. Eles estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, eles ouvem um som como de um vento. Olha para mim que eu já vou encerrar. Eles ouvem um som como de um vento impetuoso. E vai enchendo todo o quê? Toda a casa. Aonde eles estavam reunidos, a casa foi ficando cheia. De repente, sabe o que foi visto no meio deles? Línguas repartidas como de fogo. Línguas repartidas como de fogo. Aleluia. E eles começaram o quê? Cada um falar em sua própria língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Queridos, o texto não diz, mas eu imagino que o dia de Pentecoste foi um ribuliço tão grande, aonde crente profetizava para um lado, crente pulava no outro. Ei, querido, e tem pessoas que ainda se escandalizam com o crente cheio do Espírito de Deus. Quando o crente está pulando, ei, Espírito de Deus não escandaliza. O escandaliza é pecado. Então, se dá vontade de você pular nessa noite, pule. Se dá vontade de você adorar, adore, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Línguas repartidas como de fogo. Foi um rebuliço tão grande que eles olharam para os apóstolos e eles falaram que os apóstolos estavam o quê? Embriagados. Estão cheios de mosto, cheios de vinho. Aí olha para mim. Glória a Deus. Não está entendendo o que Deus está falando. Aí olha para cá. Eita glória. Pedro entendeu qual foi o objetivo e o significado do revestimento de poder. Sabe o que eu acho lindo, irmãos, nisso aqui? Pedro, dá licença aqui, minha filha. Pedro, ele não ficou parado, irmão. Pedro, ele não ficou sentado.
E ele diz aqui: epa, eles não estão embriagados. Sendo essa a terceira hora do dia. Eles não estão embriagados. Mas vocês lembram o que o profeta Joel profetizou lá atrás? Vocês estão lembrados que o profeta Joel profetizou lá atrás? Que nos últimos dias ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Os nossos filhos, as nossas filhas irão o quê? Profetizar. Os jovens iam ter visões. E os velhos sonharão. Como é que vocês estão dizendo que eles estão embriagados, sendo a terceira hora do dia? Porque, irmãos, o judeu, ele não bebia e nem comia dia de festa. E aqui eram 9 horas da manhã. Ele não comia e nem bebia antes das 9. Aí Pedro está dizendo: como que eles estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia? Ou seja, como eles estão embriagados se são 9 horas da manhã? Agora tem um porém. Você lembra que o profeta Joel profetizou? Isso aqui é o quê? É o cumprimento da promessa que o profeta Joel profetizou lá atrás. Aleluia. Aí Pedro, ele não parou. Aleluia, aleluia. Ele vai começar. Se nós for pegar aqui, irmãos, a partir do versículo 4 para frente, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o sermão de Pedro. Resultado do sermão: 3.000 almas para o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. E nós olhando a Bíblia, a igreja primitiva ela cresceu depois de quê? Do revestimento de poder. Olha para cá, irmãos. Sabe quando que a igreja vai crescer? Sabe quando que vai ter milagres, sinais, prodígios no meio da igreja? A partir do revestimento de poder. Mas o poder, o revestimento, ninguém acha ele sentado de braços cruzados. Deixa eu falar. O revestimento de poder, irmãos, é através da oração e do jejum. O problema da nossa geração, pastor Josias, que não querem mais buscar Deus em oração e jejum. Ei, revestimento todo mundo quer. Cantar e Jesus operar, fazer milagre, todo mundo quer. Aleluia, glória a Deus. Agora deixa eu falar. Todo ministério ele tem um preço. Ele tem um preço. Investimento de poder não é assim do dia para a noite, não. Os apóstolos, eles perseveraram na oração. Aí olha a história da igreja primitiva. Orar não vai dar. Eu já vou concluir. Mas deixa eu falar. Quando nós vamos, irmãos, após o revestimento, o que acontece? Capítulo 3, Pedro vai subir para uma oração. Sabe o que tinha na porta do templo Formosa? O paralítico. Irmãos, se financeiramente falando, os apóstolos eram tão pobres que ele não tinha uma moeda para dar. Mas ele olha para a cara de João, Pedro, e disse assim: olha para o paralítico, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta o nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O paralítico levantou e saiu saltando no meio. Sabe o que está tendo? Está tendo, irmãos, prata, está tendo ouro, é tempo bonito, tempo luxuoso. Mas sabe o que está faltando no meio do povo de Deus? É o levante e anda. Sabe o que está faltando? É salvação de almas, é batismo com o Espírito Santo. Mas eu ainda creio no Senhor Jesus. Ele ainda é o mesmo, ele ainda batiza, ele ainda cura, ele ainda salva. Abacai, chorebemecai, barabacai. Cadê aqueles que creem que Jesus ainda é o mesmo? Quem veio no mesmo propósito, Deus vai revestir o seu poder. Deus está entregando ferramenta específica nessa noite para homens e mulheres valentes.
Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Fica Aleluia. de pé que eu vou encerrar. Aleluia. Alabacante, o rebeleco andará. A igreja cresce, irmãos. A perseguição não consegue parar a igreja. Saulo de Tarso não conseguiu parar a igreja. Teve que se converter, caiu aos pés de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Após a morte de Estevão, como primeiro mártir da igreja primitiva, os irmãos que estavam lá em Jerusalém foram dispersos. Ele desce para Samaria, um homem, um diácono chamado